Oi, pessoal, boa noite. Com alegria, nós estamos aqui de volta para o nosso TED, nós temos Espíritas em Debate. E hoje a gente tem o nosso companheiro, o Eli Matos. Ele vai trazer para a gente uma conversa, as ideias iniciais aí para provocar a nossa conversa, na verdade, né? O Espiritismo, ele responde tudo? É isso que o Eli vai dizer para a gente. O pessoal que está aqui vai concordar, discordar, dar opinião, né? Mas antes da gente iniciar, a gente vai pedir para a Pet fazer a prece e já já a gente passa aí para a apresentação do Eli. Amigo Jesus, agradecemos cada luta vencida, cada aprendizado, e que possamos, então, ver sempre o lado bom da vida, porque há esperança. Enquanto grupos como o nosso estiver reunido, há esperança de um mundo melhor. Abençoa o nosso propósito, Jesus. Abençoa o Eli, responsável por nos conduzir no estudo. Nos dê a sua bênção. Nos encha o coração de paz e de alegria. Que assim seja. Isso aí, então, Eli, traz a sua apresentação para a gente aí. Ok. Boa noite a todas, boa noite a todos. Com alegria, a gente está de retorno ao TED para mais uma conversa. A ideia do TED no Espírita Info, de forma geral, é discutir alguns temas, né? Está até lá no nosso site do Espírita Info, alguns temas que são considerados, às vezes, polêmicos, difíceis, etc. Eu comentei com Elias hoje que talvez esse seja um dos TEDs, talvez, menos polêmicos da temporada, né? Uma vez que a pergunta quase que se responde sozinha. Mas, de qualquer forma, vamos apresentar algumas ideias iniciais, né? E aí a gente verifica se todos concordam ou se alguém discorda realmente. Deixa eu só compartilhar a tela aqui. Apareceu aí para vocês? Deixa eu só tirar Apareceu, essa barrinha. Sem a barrinha. sem a barrinha. Ok. Então a pergunta é essa, né? O Espiritismo responde tudo, né? E qual a nossa motivação para isso, né? Porque às vezes parece tão óbvio, mas a motivação é que muitas vezes a gente tem visto companheiros e companheiras espíritas numa ânsia de apresentar o espiritismo como uma solução para todos os problemas, como se o espiritismo, o conhecimento espírita, tivesse habilitado a responder qualquer questão sobre qualquer assunto, mesmo aqueles que, no nosso ponto de vista, muitas vezes nem são alçada do espiritismo, né? Então, essa é a nossa motivação inicial. A ideia é essa, né? Porque tem outras formas de perguntar isso. Será que o espiritismo tem resposta para tudo? Será que o Espiritismo revela todas as verdades que sempre os homens estiverem buscando? A doutrina espírita engloba todo o conhecimento possível e a gente estaria habilitado a falar sobre qualquer coisa, né? Vocês veem pelas perguntas que, pelo menos para mim, a resposta é óbvia, né? Não, não. O espírito, não para todas essas questões, né? Esse não, na realidade, é um não relativo, porque o problema, obviamente, está quando a gente coloca tudo, todas as questões, todo o conhecimento, todas as perguntas. Então, o Espiritismo está habilitado a responder algumas questões. Está habilitado a responder e a propor ideias, hipóteses para questionamento sobre alguns temas mais específicos, né? E a ideia é a gente ver que temas seriam esses, né?
Eu não vou ler isso tudo, né? Eu deixei mais porque depois quem estiver vendo o vídeo posteriormente pode ler com calma, mas tem as referências, né? Mas só para a gente lembrar algumas questões importantes, né? Logo no preâmbulo do que é o Espiritismo, Kardec, isso é logo no iniciozinho, né, do trabalho de Kardec. Kardec vai apresentar o Espiritismo como uma ciência de observação, né? Eu frisei ali uma ciência prática. E é uma ciência prática um pouco diferente da ideia de ciência. A gente sabe que a ideia de ciência no século XIX, nessa época, era muito diferente sobre vários aspectos do que hoje a gente chama de ciência, né? Mas a ideia dele apresentar como ciência no sentido muito básico, né? De processos de observação, de formulação de hipóteses, de experimentações, etc, etc. A diferença é que ele também apresenta como uma filosofia, ou seja, não apenas uma análise dos fatos ou a tentativa de criar hipóteses e teorias, mas também uma ideia de que dessa observação nasceria algumas consequências morais. E isso que dá um aspecto, vamos chamar assim, dá uma ideia de apresentar o Espiritismo também como uma filosofia e não apenas como uma ciência. Ele repete isso em outras obras. Lá na Gênese, que é talvez o capítulo 1, né, que é o capítulo de talvez de referência quando a gente quer discutir isso, até porque a Gênese foi o último livro a ser publicado, estão ali as ideias, uma espécie de síntese, né, do trabalho que ele realizou Kardec, realizou durante tantos anos. E nesse capítulo 1, que é um capítulo extenso, né, que merece ser lido e discutido sempre que há possibilidade, ele vai dizer que, na realidade, o espiritismo e a ciência estariam em campos diferentes, né? Lembrando sempre, gente, que quando eu me refiro à ciência aqui, a gente tem que ter em mente que a gente está falando lá do século XIX, né? É uma ideia de ciência que existia, que, de certa forma, alguns aspectos foram preservados ao longo do século XX, mas que alguns outros aspectos modificaram. Mas para a gente ter uma rápida visão do que Kardec imaginava, né? Então, essa separação, a gente pode dizer de uma separação, ela vai ser constante nesse texto, quando Kardec apresenta o caráter da revelação espírita. Ele vai tratar a ciência como um estudo, uma análise de leis do princípio material ou da matéria propriamente dita, né, das questões materiais, lembrando que o que era matéria no século XIX, meados do século XIX, o conceito foi muito expandido ao longo do século XX, né? Coisas que no século XIX não eram consideradas materiais, até porque não eram conhecidas e analisadas, hoje a gente considera materiais. A ideia, por exemplo, de que você pode controlar um objeto através de ondas eletromagnéticas, ou seja, invisíveis, você pega o controle remoto e mexe na televisão, isso era impensável, né? Então, na realidade, o conceito de matéria aqui precisa ser entendido de uma forma mais ampla. Enquanto que o Espiritismo trataria das leis do princípio espiritual. Então, vocês observam que há uma dualidade, se a gente pode dizer assim, bastante forte nessas ideias, né? Como se matéria, as questões da matéria e as questões do espírito, de certa forma, andassem em paralelo, estão correlacionadas, mas fossem coisas diferentes. No livro dos Médiuns, capítulo 2, né, ele vai voltar a insistir nisso. Não só que o Espiritismo toca em graves questões, não só da filosofia, mas também da ordem social, e que abrange tanto o homem físico quanto o homem moral, e aí vai dar esse caráter do Espiritismo como não só uma ciência, mas também
uma filosofia, né? Vocês veem que eu estou frisando essa questão do aspecto filosófico do espiritismo. Na realidade, hoje, quando a gente faz um curso básico de espiritismo, ou faz o ESD na casa espírita, via de regra, o espiritismo vai ser apresentado com três aspectos, né? Uma tríade aí que se tornou clássica, que não é uma tríade proposta por Kardec, né? Uma tríade que o movimento espírita desenvolveu aí ao longo dos anos, a partir, nós imaginamos, né? Pelo menos é a nossa hipótese, de questões que foram feitas a Emmanuel, né? Essa ideia do espiritismo como ciência, filosofia e religião aparece lá no livro Consolador. E é curioso, né? Porque às vezes o pessoal, o Emmanuel apresentou isso. A ideia foi apresentada na pergunta, não na resposta, né? A pergunta é assim: o espiritismo pode ser visto como ciência, filosofia e religião? Então, quem perguntou já tinha essa ideia, né? Ou pelo menos propunha essa ideia, e Emmanuel só vai desenvolver, né? Mas se tornou, assim, uma coisa básica. Quase todo mundo aí que vai começar a estudar espiritismo vai ver esses chamados três aspectos, né? Um aspecto que seria um aspecto científico, que está relacionado às questões de observação, dedução de hipóteses, experimentação, formulação de teorias, buscas das leis que regem os fenômenos. E é nesse sentido, né, que principalmente na época de Kardec e meados do século XIX, isso aconteceu bastante, né? Essa ideia desse aspecto científico, talvez não com os métodos que hoje são utilizados, obviamente, mas a ideia geral, né, de que é preciso ver o fenômeno, repetir o fenômeno, observar, deduzir algumas hipóteses, testar essas hipóteses, etc., etc., é algo que aconteceu bastante. Mas não é só isso, né? Porque há um aspecto filosófico extremamente forte no Espiritismo, e aí eu vou generalizar o aspecto filosófico como questões que são colocadas e para as quais o conhecimento espírita ou o espiritismo oferece algumas respostas. Questões que perguntam sobre que é o espírito, que é o fenômeno mediúnico, que é a reencarnação, né? Por que está relacionado aí às causas, né? Quando a gente discute causas, a gente está discutindo filosoficamente. Quando a gente discute para quê ou finalidades, a gente está discutindo filosoficamente. Não é cientificamente, porque a ciência está interessada, mesmo a chamada ciência espírita, estaria interessada nos fatos, na análise dos fatos. Via de regra, os fatos existem. Eles não dizem para que eles vieram, por que eles vieram, né? O fato acontece, principalmente quando se trata de questões materiais. A ideia de o porquê que aquilo existe, para que aquilo existe, qual é a finalidade, já entra no campo filosófico e aí, óbvio, está sujeito a muitas discussões e ideias diferentes, né? Por que eu estou insistindo nisso? Porque quando nós, como espíritas, recebemos uma pergunta de alguém, é preciso, seria bom, a gente saber assim, mesmo que seja para a gente, se aquela pergunta está relacionada a fatos ou está relacionada a ideias. Porque muitas vezes, e a gente tem observado isso, as pessoas estão respondendo com ideias como se fossem fatos, como se os fatos já tivessem comprovado aquelas ideias que elas estão apresentando. E, óbvio, há um terceiro aspecto que a gente está chamando genericamente de religião, que já surgiu com o próprio Kardec, né? Principalmente a partir do Evangelho segundo o Espiritismo, onde extrapola um tanto a questão filosófica, porque entra uma questão de crença, entra uma questão de assuntos transcendentais,
entra questões de tentar conhecer aquilo que não é possível conhecer. Quando a gente entra nesse terreno, né, é um terreno, genericamente falando, um terreno da religião, né? A ideia de Deus, etc, etc. E é curioso, vocês observam, porque a ideia de Deus está presente desde o início do trabalho de Kardec. Mas ele não deu nome de religião. Custou admitir um aspecto religioso para o espiritismo. Mas quando a gente faz uma divisão mais didática assim, fica muito claro de que esse aspecto, vamos chamar de religioso, está presente desde o início, né? Então, nossa ideia, o nosso ponto de vista, que não necessariamente é compartilhado, né, por todos os estudantes espíritas, é que o objetivo do espiritismo, o espiritismo não tem por objetivo substituir as ciências, as filosofias, as religiões existentes, né? Muitas vezes a gente vai falar assim, agora o espiritismo é uma nova ciência, como se estivesse substituindo as ciências de uma forma geral. Se a gente entende o espiritismo como um complemento, mais uma, né? Mais uma ciência, mais uma filosofia, mais uma religião, fica mais fácil da gente entender. Só que, raramente, a gente vê os espíritas, de uma forma geral, admitindo isso. É como se o espiritismo agora tivesse chegado e pronto, né? Agora a gente tem o conhecimento e as outras ciências, filosofias e religiões são colocadas no segundo plano, ou são colocadas como secundárias, ou são colocadas como limitadas, né? Porque não tem a amplidão do conhecimento espírita. Essa é uma posição que a gente acha que é perigosa, porque justamente, insistindo na nossa pergunta, a gente não tem as respostas todas. A gente depende extremamente de outras visões científicas, filosóficas, religiosas, para compreender a própria visão científica, filosófica, religiosa do Espiritismo, né? Então, o que o Espiritismo propõe estudar, né? Isso aqui todo mundo que é espírita sabe, mas só para a gente listar, né? Que os seres humanos são espíritos, que esses espíritos reencarnam, que existe uma relação dos espíritos com a matéria através de um chamado corpo semimaterial, que a gente chama de perispírito, que o espírito sobrevive à morte do corpo, que há uma relação constante dos espíritos encarnados e desencarnados, que essas relações espirituais são mediadas pelas chamadas leis morais, que os espíritos progridem intelecto-moralmente, mais uma lista de coisas que está no âmbito do estudo espírita. Porque essas questões, via de regra, não são estudadas e abordadas, não assim, com esse conjunto todo, por outras linhas de pensamento, por outras linhas de conhecimento. Então, de certa forma, o objeto de estudo, de análise, de perquisição do espiritismo é relativamente bem definido. Fora desse objeto, paralelo a esse objeto, a gente continua precisando de outras ciências e outras filosofias para poder discutir. Nós, como espíritas, ou conhecimento espírita, nós podemos acrescentar mais elementos para a formulação de hipóteses, acrescentar o elemento espiritual a determinados fenômenos científicos, em especial na área das ditas ciências humanas, das ciências ligadas às humanidades de uma forma geral, permite a gente desenvolver ideias mais amplas, né? Ou que considerem questões mais amplas do que quando a gente considera a vida material como a única existente, como uma única existência da pessoa. A gente considerar o processo reencarnatório levanta novas hipóteses que podem ser estudadas
A gente considerar que há uma intervenção dos espíritos ou uma atuação dos espíritos sobre os fenômenos materiais acrescenta mais novas hipóteses, o que não significa que explica tudo, o que não significa que responde a partir daí todas as questões, né? Então, há um objeto, ou vários objetos, de estudo do espiritismo que não necessariamente conflitam com as de outros campos de conhecimento humano, né? Essas propostas espíritas, e aqui vale a pena sempre lembrar isso, porque muitas vezes a gente ouve as pessoas dizendo assim, não, mas o espiritismo surgiu da análise dos fenômenos e só. Não, não é assim, né? O espiritismo, as propostas espíritas, isso está lá no caráter da revelação espírita, ela surgiu, bem didaticamente, de duas frentes, né? Por um lado, sim, a observação, a dedução, as teorias, as hipóteses, esse aspecto, vamos chamar, que a gente está chamando aí, muito entre aspas, de científico, mas há um aspecto que a gente está chamando, e Kardec usou essa expressão, de revelação. A revelação vem do ensino dado pelos espíritos, no sentido em que não foi fruto de observação e de formulação de teorias. Foram coisas que os espíritos, os mais variados, das mais variadas condições, apresentaram sob a perspectiva na qual eles estavam. Óbvio, né? Que a perspectiva de um desencarnado, as possibilidades de um espírito desencarnado falar sobre determinadas questões, ela é muito diferente em alguns aspectos daquela que a gente tem enquanto encarnado, né? Mas é preciso sempre frisar isso, né? De que boa parte do que a gente chamaria do conhecimento espírita vem daquilo que os espíritos ensinaram. Então, em termos da ciência, e Kardec vai ainda na Gênese, nesse capítulo 1, né? A proposta de Kardec, e a gente vê que isso é desde lá do início, né? Mas na Gênese ele reforça isso, é de que há um trabalho complementar, né? E que as duas frentes, vamos dizer assim, são importantes uma para a outra, né? A ciência sem espiritismo, e aqui sem a hipótese espírita, né? Com essas várias propostas espíritas, né? Se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos, e o espiritismo sem ciência falta apoio e falta comprovação, né? Então, não há como a gente querer, de alguma forma, usar o conhecimento espírita para substituir o conhecimento científico. Primeiro, porque boa parte desse conhecimento é revelado, e esses espíritos que revelaram não são cientistas, na sua grande maioria. Então, não dá para dizer assim, que eles revelaram uma ciência nova. E segundo, que o objeto de estudo da ciência é distinto do objeto de estudo do espiritismo, né? Com relação à revelação, não vou ler isso tudo, não, mas a gente sabe, né? Kardec vai frisar em várias vezes. Os espíritos só ensinam o que é necessário para os homens em determinado momento, mas se abstém de revelar o que ele pode descobrir por si mesmo. Ora, se a gente precisa descobrir por a gente mesmo, significa que há um trabalho humano a ser feito e um trabalho grande, porque os espíritos não vão apresentar essas respostas. Não vão. Ah, Eli, mas tem espírito que apresenta, aí a gente tem que ficar com o pé atrás, porque o ponto principal é de que há questões que nem os espíritos sabem. Esses espíritos que se comunicam conosco, e esse é um ponto assim, né, que a gente sempre precisa discutir, eles só conseguem se comunicar com a gente porque estão mais ou menos no mesmo nível.
Se estão mais ou menos no mesmo nível, o conhecimento deles não vai ultrapassar extraordinariamente o nosso conhecimento. Até porque o nosso conhecimento humano é fruto desses espíritos reencarnando. Então, essa coisa complementar de que esses espíritos reencarnam e apresentam o conhecimento humano, faz avançar o conhecimento humano, consequentemente, que estão desencarnados não têm possibilidade de avançar muito além disso, é algo essencial para a gente no estudo espírita, né? A revelação se faz em muitos lugares, com muitos intermediários, mas ela prossegue ainda. Isso escrito em 1869 vale para 2026. A revelação prossegue ainda, pois nem tudo foi revelado. Se prossegue ainda, há muita coisa ainda para a gente perguntar, há muita coisa para a gente investigar, porque nem tudo foi revelado. Consequentemente, a gente não tem todas as respostas. Os espíritos bons, mais ignorantes, e essa é uma questão importante, porque há uma ideia generalizada que se o espírito é bom, ele pode responder sobre qualquer coisa, mas Kardec já frisava isso lá no iniciozinho. Tem espírito bom que não sabe. É bom, camarada, amigo e tal, mas não sabe. Então você não pode perguntar para ele uma coisa que ele não sabe responder. Só porque ele é um espírito com uma moral elevada, ou pelo menos era enquanto estava encarnado, não significa que ele vai ter conhecimento sobre qualquer coisa, sobre a área da biologia, da física, da matemática, da química, da sociologia. Não adianta, porque ele não tem, muitos deles não têm, né? E muitos dos espíritos que têm esse conhecimento, ou poderiam falar sobre o assunto, não são espíritos moralmente elevados, como acontece com os homens na Terra, né? Então, a gente precisa estar atento a isso, né? Agora, quem diz que sabe tudo e responde qualquer questão, tem um grande problema aí, né? E isso a gente aprende com o Espiritismo, esse cuidado com as respostas, né? Não só dos espíritas, mas a gente precisa ter cuidado com a resposta dos espíritas também, né? Que estão encarnados e falando sobre espiritismo. Lembrando que essas respostas são limitadas ao conhecimento que os espíritas têm, elas podem e quase sempre expressam ideias pessoais. Vocês estão observando que várias das coisas que eu estou falando, e eu estou tentando frisar, assim, essa é a minha ideia, é assim que eu penso, essa é a minha hipótese, mas nem sempre as pessoas deixam isso claro, né? E parece que assim, o Espiritismo diz isso, quando na realidade é interpretação da pessoa sobre aquele ponto específico. Muitas vezes são apresentadas como verdades, o que é sempre um problema, né? Se o espiritismo, seja como ciência, seja como filosofia, quer participar da discussão, é preciso que a gente apresente como hipótese que nós podemos ter uma crença pessoal muito forte e ter certeza que é verdade, mas no campo da discussão são hipóteses de trabalho, né? A existência do espírito, a reencarnação. Como que eu vou provar que existe reencarnação? Como? Né? Os espíritos lá falaram. Essa é a parte da revelação. Essa é a parte da revelação. A gente acredita porque essa informação chega de quem está reencarnando. Mas se a pessoa ou as pessoas elas são contrárias filosoficamente à ideia, nós não temos nenhum argumento científico para dizer, não, isso acontece mesmo, porque essa é uma questão filosófica, essa é uma resposta filosófica. E é difícil a gente ouvir as pessoas falar assim, não sei, quando essa devia ser a expressão mais usada, né? Sobre esse assunto, não sei. Acho isso, penso isso, tenho essa hipótese, já li isso, né? Por quê? Porque há muitos, essa lista aí não é quase nada, né? Há muitos temas em aberto, que a gente não sabe. Fisiologia do perispírito. O perispírito tem órgão, o perispírito é isso, o perispírito é aquilo. Sabe? A gente tem hipóteses.
que os espíritos colocaram, que outras, inclusive outras correntes espiritualistas colocam, né? Mas, assim, se a gente começar a apertar muito sobre essa questão da fisiologia, a gente não sabe. A operação da lei de causa e efeito, que parece tão básica, né? Ah, isso não está definido, Eli? Nas grandes linhas, sim. Nos detalhes, não. Porque quando a gente começa a analisar determinados eventos, determinados fatos, né? Essa lei de causa e efeito, que é apresentada quase que matematicamente por algumas pessoas, levanta uma série de questões. Qual que é o mecanismo do processo reencarnatório, né? Os espíritos, de uma forma geral, pegam um caso de reencarnação, que é o do Sigismundo, do Missionários da Luz, e assim generalizam como se todo mundo reencarnasse daquele jeito. Tem que ter muito cuidado, tem que ter muito cuidado, né? A relação mente-cérebro, que a ciência estuda também, a ciência que acredita em mente, porque parte de você tem uma ciência que não acredita nem na mente, né? É, é, como que se dá a mente do espírito atuando sobre o cérebro? Ninguém sabe. Influência da estrutura genética, que a gente sabe filosoficamente, que existe, né? Porque o espírito está aí sob influência da matéria. Kardec insiste nisso várias vezes. E hoje a gente interpreta essa influência da matéria como influência do corpo físico na sua totalidade, incluindo a questão genética e quantas coisas são no corpo são definidas pela genética. Mas como efetivamente se dá essa influência? A gente não sabe. Qual que é a natureza e ação do pensamento? Ah, o pensamento é uma onda, o pensamento é isso, o pensamento é aquilo. Temos várias hipóteses, várias descrições, mas os detalhes ainda são desconhecidos, né? Por isso que no Espírita Info, a gente colocou aí a capinha desses três estudos, nos nossos estudos, a gente está tentando fazer isso, né? Verificar como que o conhecimento científico atual, que também está em constante transformação e aprimoramento, mas como que esse conhecimento científico pode dialogar com as hipóteses espíritas. Então, no Personalidades Enfermas, a gente propôs um modelo, né, que envolve tanto a biologia, a parte biológica, física, quanto a parte psicológica, quanto a parte social, quanto a parte espiritual, entendendo que não dá para separar o espírito do conjunto ao qual ele está ligado. No Sociedades Enfermas, a gente analisou a questão coletiva, né? As relações coletivas que existem das comunidades de espírito, entendendo que ele também está sujeito ao ambiente, à cultura, etc, etc, etc. E agora a gente está trabalhando em cima da questão do livre-arbítrio, justamente levando em consideração questões mais novas da psicologia, das neurociências, etc, etc. Ou seja, é uma tentativa de colocar em prática aquela proposta lá de trás de Kardec, de que espiritismo e ciência se complementam, né? E não podemos abdicar nem de uma nem de outra. Era a nossa conversa inicial. É, não sei se eu vou estar certo de que não é tão polêmico assim, né? Mas fica aí aguardando os comentários da turma. Então, vamos começar os comentários da turma. Vamos lá, meu povo. Tá aberto aí os comentários. Ou para polemizarem. Vamos lá, Ricardo. A relação de temas que o Eli apresentou, ela é tão rica, né? É tão envolvente, tão desafiadora, que eu fiquei pensando por que é que a gente precisa extrapolar, fugir dela. A troco de quê? Quer dizer, o que que nos leva a gente procurar estudar coisas que, na verdade, não estão no cerne da doutrina espírita, que não fazem parte
da proposta kardeciana, espírita, de reflexão e estudo. Cada um desses itens nos daria para estudar uma vida inteira, o seu desdobramento, o seu aprofundamento, a sua relação com a ciência. A gente poderia ficar infinitos estudos, textos, livros, trabalhando esses assuntos, porque importam aquilo que é de essencial da nossa vida, não é? A nossa condição, a nossa essência, a nossa origem, a nossa natureza, o nosso destino. Nada é mais importante do que isso. Se nós temos esse material riquíssimo para estudar, por que é que a gente precisa ficar extrapolando isso em busca de questões que não levam a nada, só geram controvérsias, desentendimentos, etc. Essa é uma reflexão que eu acho que todos nós que estamos no Espiritismo deveríamos fazer. Né? Até que ponto nós estamos estudando doutrina espírita? Até que ponto nós estamos falando de doutrina espírita? E dedicando o nosso espaço, a nossa emoção, a nossa inteligência a questões que não acrescentam nada e que são absolutamente insolúveis no momento que nós estamos abordando. Eu acho que esse é um problema muito grave a qual se depara o movimento espírita. Eu penso que uma pessoa hoje razoavelmente inteligente, razoavelmente informada, com o mínimo de bom senso, que for para a internet hoje, assistir 90% do que os espíritos estão produzindo, essa pessoa não fica na doutrina espírita. Vai achar que os espíritas são um bando de pessoas perturbadas, fanáticas, ingênuas e supersticiosas. 90% ou mais. Ou mais. E com destaque para revelações mediúnicas absurdas, em que a pessoa, em nome da autoridade que a mediunidade lhe dá, acha que pode extrapolar para as pessoas intuições, na maioria das vezes totalmente sem o menor sentido, gerando conceitos que vão sendo repassados, replicados de pessoas para pessoas e que acabam se tornando verdades. Mas coisas tão absurdas, como algumas que a gente tem visto recentemente, e que compromete a seriedade do espiritismo de uma forma muito grave. Então, eu acho que o que ele colocou é importantíssimo, é uma advertência para todos nós, concentrarmos a nossa energia nesses assuntos. Deixarmos as revelações mediúnicas para o bate-papo entre nós, no nosso grupozinho ali, fechado, né? Numa reunião festiva, e não trazer isso para o cenário espírita, porque isso não acrescenta, isso divide, isso gera descrédito para nós e afasta as pessoas razoáveis, né? Então eu acho que o que ele colocou é muito importante, que a gente deve pensar seriamente sobre isso. Ele, não sei se você quer falar alguma coisa. Não, Pensei em passar já vamos para para o o Paulo. Paulo. Então vamos passar para o Paulo. Sou eu? Você fechou o Eu vídeo. quero, eu quero cumprir o ritual, inclusive para provocar, para quem fala que doutrina espírita não tem ritual, não tem dogma, eu quero cumprir o ritual de agradecimento, de externalização da minha gratidão por esse grupo, fazendo força com a Beth, agradecendo a Deus e reforçando o coro na fala do Ricardo. Esse grupo tem sido, para mim, em particular, uma ilha de reflexão densa, prazerosa, sistemática, respeitosa e esclarecedora, que me parece tem que ser a revelação, que tem que ser a nossa postura diante da revelação dos Espíritos. E aí eu começaria, agradecendo ao Eli e todo mundo, problematizando, mas não no sentido, enfim, de destruir o arcabouço apresentado, muito pelo contrário, né? Mas o caráter científico da doutrina espírita não é uma revelação. Eu acho que, não sei se concordo
com Eli se foi esse sentido que ele deu. O caráter científico é uma comprovação, nos termos da ciência da época, que precisa, inclusive, ser sopesado nos termos da ciência de agora, porque já à época não foi necessariamente considerado científico. O trabalho do Gulão, no mestrado, com as contribuições lá sempre esqueço o nome dele, do Departamento de Filosofia, foram muito interessantes nesse sentido. Atualmente, a definição de ciência, ela não nos permite imputar ao conhecimento, à informação sistematizada por Kardec no seu caráter científico, como sendo ciência. E a questão não é essa. A questão não é se perguntar se a doutrina espírita é ciência ou não, se perguntar legitimamente se ela é ciência do tempo dela, do nosso tempo, isso tudo é perfeito. Agora, do meu ponto de vista, isso não se mistura com a filosofia. Essa sim traz revelação, no sentido que, inclusive, pode se dar no âmbito da ciência. Também há revelação científica. Mas na filosofia é indubitável que o conhecimento trazido, a informação trazida pelos espíritos, sistematizada por eles próprios, em raciocínios sistemáticos, duradouros, né, que, como diz o Ciro Gomes, param de pé. E nisso há revelação. Porque, nesse sentido, a revelação revela, no sentido de desvelar. É o que um cientista faz em ciência. Alguém que sistematicamente, ao longo de 50 anos, se debruçou sobre um evento de natureza material, nos seus aspectos físicos, químicos, biológicos, fisiológicos, enfim, e de repente vê algo que ninguém viu, ele revelou. Kardec diz isso, eu corroboro. Em filosofia, a mesma coisa. E aí, nesse sentido, que a doutrina espírita vem misto de contributo dos espíritos e de Kardec espírito. A filosofia é muito mais reveladora do que a ciência, né? E aí eu fico me perguntando se a gente deve continuar fazendo esforços no sentido de demonstrar cientificamente o espírito. Com todo respeito, já disse aqui em outras ocasiões. Mas nós não teríamos que fazer o que o Ricardo está nos propondo? Nos debruçarmos sobre o caráter filosófico da doutrina espírita, e aí sim mensurarmos as consequências dessas informações e conhecimentos para, inclusive, a ciência, a questão ética do uso do equipamento científico, de todos os instrumentos que nós temos, né? Enfim, um pouco para instigar, né? Para instigar a nossa reflexão. Eu faço coro à preocupação do Ricardo, mas não me preocupando muito também, Ricardo, né? Como é que com perdão de qualquer extrapolamento de minha parte, também faz parte da história que esse conflito exista. Nós estamos efetivamente em tempo de transição. Há espiritualistas e não espiritualistas que colocarão todos os dogmas e doutrinas em xeque, legitimamente. Há espiritualistas espíritas que dentro do movimento ou fora do movimento colocarão todos os dogmas e doutrinas do espiritismo no que ele tem de revelação espírita, com o contributo de Kardec e as outras coisas, legitimamente, porque estamos transitando. É seleção espiritual, né? Natural, né? Então eu traria isso para a nossa questão. Para ser um pouco, talvez, mais polêmico, ou não, se eu não fui até agora, mas é meio que da minha natureza, a revelação espírita, propriamente dita, é conhecimento humano? Porque nós sabemos, pela escala espírita, que estamos humanos. O que é conhecimento humano deve ser encarado por nós como revelação, e aí eu vou muito no sentido do trabalho do Elias, que eu não tive ainda o prazer de conhecer mais sistematicamente, mas estou fazendo esse esforço. O Elias nos traz advertências muito graves. Ele, ao confrontar a doutrina espírita com o conhecimento humano já construído,
ele nos ajuda a separar o que é revelação espírita do que é conhecimento humano, que está lá no arcabouço da doutrina espírita, que precisa ser separado. Sem dizer, ou do meu ponto de vista, que há sim revelação ali, do meu ponto de vista. Mas o que é revelação? E aí o que eu deixo para a gente perguntar, para a gente pensar um pouco mais, o que me parece legitimamente revelação tem que ter origem em espíritos que já superaram a etapa hominal. É uma hipótese, eu acho que polêmica, mas eu acredito que aquilo que pode ser tido por nós como efetivamente revelação e que merece o nosso estudo sistemático, reflexivo e aprofundado, é aquilo que ainda a ciência humana, a filosofia humana não explicam. E aí a gente deve se debruçar, porque ao nos debruçarmos sobre isso, nós nos ajudaremos individualmente e daremos um contributo significativo à evolução e ao desenvolvimento da humanidade como um todo. Vou Imagino que tentar agora o Eli tem responder, algo a comentar. tentar responder rapidamente. Deixa eu só compartilhar de novo um slide só, né? Que é esse, em que eu fiz essa divisão, né? Que o Paulo começou falando, de que, na realidade, há dois aspectos envolvidos que a gente poderia chamar tanto genericamente de ciência, no sentido de observação, dedução e teorias, a partir das informações e dos fatos, e o que genericamente é chamado de revelação é aquilo, conforme o próprio Kardec coloca, que a gente não conseguiria alcançar por nós mesmos, né? Há certas condições referentes ao mundo espiritual que o Espiritismo coloca que os encarnados não conseguiriam, só pela imaginação e assim, mesmo assim com muita imaginação, colocar. Então, os espíritos precisam falar dessa revelação, dessas questões do mundo espiritual. Eu não vou muito concordar com a questão de que a revelação tem que ser por espíritos superiores, porque a posição de Kardec é a de que a revelação é feita justamente pela amplitude de condições espirituais, né? Se só os superiores comunicassem, provavelmente eles apresentariam uma perspectiva que não é a perspectiva daqueles que estão na nossa condição. Quando Kardec interroga, vou chamar de interroga ou dialoga, interroga uma pessoa que foi má aqui na Terra para saber o que está acontecendo com ela no mundo espiritual, o que ela fala é uma revelação. Claro que assim, é uma informação pessoal e tal, e por isso é preciso perguntar a outros, analisar, aquela história toda que a gente conhece da mediunidade. Mas aquele ignorante, aquele que estava ignorante na Terra, né? Aquele que foi um assassino, aquele que foi um suicida, aquele que teve poder, aquele que foi miserável, todos esses espíritos que estavam encarnados na Terra, desencarnados, se comunicando, estão revelando alguma coisa. Estão revelando alguma coisa, né? É nesse aspecto que Kardec compara a mediunidade, tanto com o microscópio quanto com o telescópio, né? O microscópio permitindo conhecer o infinitamente pequeno, que nunca seria visto a olhos nus, e o telescópio permitindo enxergar algo imensamente grande, que também não seria visto aos olhos nus. A mediunidade, então, permite, né, ou possibilita com todos os cuidados que precisam ser tomados, mas possibilita que espíritos humanos falem da vida humana fora do corpo, né? E explicando situações que nós que estamos encarnados não conseguiríamos, porque a gente esquece, que daqui a pouco a gente vai estar fora do corpo também, mas a gente esquece, a gente não conseguiria, só pelos estudos das ciências,
obter esse conhecimento, né? Então, eu vejo a revelação espírita nesse sentido amplo. Toda informação, e isso em algumas áreas da ciência também é válido, né? Todo um experimento que não dá certo também é conhecimento, né? Uma informação que depois a gente descobre que está errada também é conhecimento, porque tudo ajuda a gente a conhecer melhor uma realidade que era desconhecida, né? É óbvio que os espíritos superiores têm muito a apresentar, principalmente no que se refere às finalidades. Mas os que estão nessa condição nossa humana têm muito a apresentar no que se refere às causas, no que, por que que as coisas são do jeito que são, ou por que que elas estão assim, né? E esses, como a gente também, não sabe das finalidades. Mas muitas vezes, no mundo espiritual, tendo acesso a essas informações pretéritas, sabem das causas. Então, podem falar das causas, né? Os que já estão à nossa frente podem falar das finalidades. A gente precisa desses conhecimentos todos, precisa dessas revelações todas. Ok? Eu acho que a gente O, concorda, Paulo. Não vejo muita discordância, não. o É Paulo só vai, uma questão de perspectiva. ele vai voltar daqui a pouquinho para dizer se está concordando. Ô, Elias, o João perguntou aqui no chat se poderia falar antes de você. Tem problema? Olha, problema tem muito, principalmente em se tratando do João Márcio, né? Do João. Mas por se tratar do João Márcio, aí é que eu faço questão que ele fale primeiro. Ele cede a vez para todo mundo, até quando a pessoa não quer, né? Dessa vez ele está pedindo, a gente tem que abrir a porta para ele. Vai lá, João. Boa noite, meu povo. Boa noite, é rápido. Quando eu vejo muito boa ele aí a apresentação, os argumentos, quando eu vejo essa questão de o espiritismo não tem resposta para tudo, é, realmente nada tem resposta para tudo, né? Tem muita coisa, nenhuma ciência cosmimassa que diz isso. Para ser propriamente ciência, tem a área dela do conhecimento. Ela não pode ter resposta para tudo. Mas me dá um medo, e é isso que eu queria compartilhar com vocês, e vou deixar isso em aberto por Elias avançar aí. Quem é que vai limitar o tipo de assunto que o espírita deve abordar? Esse é o problema. Quem é que vai estabelecer esse limite? Por exemplo, questões de gênero. Deve ser abordado ou está fugindo? Questão de racismo, geopolítica. Por acaso, a gente deve deixar isso para os especialistas. Mas quem são os especialistas? Por acaso o advogado, quando se torna espírita, ele não pode mais abordar direito? O psicólogo espírita, ao se tornar espírita, não pode mais abordar psicologia? O sociólogo, ao se tornar espírita, não pode mais abordar sociologia? Você recebe uma espécie de censura. Agora o espírita, por mais formado que seja, ele só pode falar de perispírito, de vida no além-túmulo, de reencarnação, de mediunidade. A gente não corre o risco de se fechar numa bolha e perder o diálogo e o contato com a contemporaneidade? É com você, Elias. Eu vou passar direto para o Elias. Aí depois a gente volta nessa questão do João aí, que tem tudo a ver com o TED também, né? Que o nosso TED ele tem um histórico de participações aí que acho que até responde. Vamos lá, Elias. O Xará, eu acho que eu vou desdizer o que eu disse. Hoje mais cedo eu falei para ele, eu acho difícil a gente discordar em algum ponto, né, com relação a essa pergunta, mas não é discordância não, é uma indagação mesmo, tá? Mas uma indagação que foi muito provocada é que por falas, por exemplo, eu me lembro do João Márcio falando aqui, eu acho que há uns 2 anos, viu, João Márcio? Quando você falou, você citou Kardec, Kardec dizendo, né, que o espiritismo é de todos os tempos,
né? Ou em outros momentos, que fala está presente em todas as tradições espirituais, ele vai mostrar o espiritismo entre os celtas, né? Então, assim, Kardec, para ele, o espiritismo estava presente nas tradições espirituais da humanidade, em vários setores das tradições espirituais. Ele em outro, lá no Obras Póstumas tem um outro também, que ele vai mostrar que o Espiritismo, que o Espiritismo não trazia novidade nenhuma, porque tudo já estava mais ou menos sendo discutido pelo movimento espiritualista que já existia na época. Lá em Obras Póstumas ele afirma textualmente, inclusive vai fazendo a comparação de ponto por ponto, né, em que um determinado autor trazia as ideias espíritas com muita semelhança, né? Então, assim, então a gente sabe que para Kardec, essa questão, o João Márcio levantou essa polêmica aquela vez. Aí agora, o Paulo, né? Aí o Paulo vai e levanta essa questão, Paulo, que eu adorei também, né? Desse papel revelador, sabe? Como é que a gente compreende esse papel revelador dos espíritos, né? E hoje, por acaso, não, e hoje é por acaso mesmo, né? Eu estava lendo a revista Espírita, até para tentar responder uma pergunta de um internauta aí que me fez uma pergunta muito importante a respeito. Eu não vou tentar resgatar o assunto, não, né? Mas achei muito interessante que eu pesquisando na revista Espírita, eu vi lá Kardec fazendo um diálogo e me caiu a ficha que Kardec era nos diálogos com os espíritos que ele então encontrava certas questões e formulava certas hipóteses. Então, ali Kardec, eu me lembro, ele está conversando com aquele soldado, aquele zoavo de magenta, né? Ele está conversando com ele e ele pergunta a respeito do soldado se ele sentiu, como é que foi para ele o momento da morte, se ele ouviu o barulho dos canhões, né? Então ele faz uma série de perguntas e dali ele começa a ter deduções a respeito do que acontecia com o espírito depois da morte. E eu vou me alongar um pouquinho ali, porque eu tô te botando numa sinuca de bico, tá? E eu quero deixar a bola bem difícil de você botar ela na caçapa, né? Então, assim, e eu já vou pegar a sua fala também, tá? Quando você separa a revelação espiritual, que eu entendo essa separação de Kardec, você fez muito bem trazer isso, né? Quando Kardec fala que o espiritismo é, por um lado, uma revelação científica e, por outro, uma revelação dos espíritos. Eu chego a me perguntar se o Kardec tivesse vivido mais uns 10 ou 15 anos, se ele não tirava essa segunda parte, sabe? Porque você falou agora mesmo que a mediunidade, Kardec faz essa analogia também, né? Se não seria equivalente ao microscópio ou ao telescópio, apenas com a diferença que ela se destina a investigar a realidade espiritual. E aí, pegando a fala de João Márcio agora, quem é que poderia definir que assuntos pesquisar? O que a gente vê na prática acontecendo é que a comunidade dos espíritas, eles vão dando o tom do próprio espiritismo, para além do que Kardec propôs, inclusive, né? Às vezes até passando por cima de Kardec, ignorando Kardec. A comunidade das pessoas que fazem a realidade do Espiritismo vai fazendo essas coisas, né? E Kardec, de certo modo, imaginava que era assim mesmo, tanto que ele previa os congressos a cada 25 anos para trazer essas discussões. Então, agora, com tudo isso, Eli, a minha pergunta é a seguinte: nesse sentido, compreendendo que Kardec, tudo que ele enunciou foi investigando os espíritos, tá? Foi investigando, foi perguntando, foi trazendo questões e pegando as respostas e tirando conclusões. Nesse sentido, considerando que a compreensão da realidade espiritual resulta de uma investigação humana, tá? Resulta de uma investigação humana que foi realizada pelo próprio Allan Kardec, faz sentido pensar uma revelação vinda dos espíritos? A cada Vou sua, Eli. começar, vou começar por você, depois passo o João. Os espíritos são humanos. Eu não consigo fazer essa distinção. Nos nossos grupos, de vez em quando, eu insisto, né? Essa dualidade espírito encarnado, desencarnado, espírito, matéria, a gente vai caminhar para superar isso. Os espíritos desencarnados que se comunicam com os humanos, entre encarnados, são humanos desencarnados. Eu acho que a gente. Acho sim, né? Tem essa ideia de que a gente precisa, embora essa ideia esteja presente em Kardec, mas eu acho que a gente precisa ir superando, nem que seja no aspecto teórico-filosófico, essa distinção.
Por quê? E ele começa o Espiritismo assim: os espíritos nada mais são do que a alma dos homens. Então, eu acho que se a gente retornar a esse ponto de partida, a essa ideia original, fica muito mais fácil entender que a revelação espírita é uma investigação feita por um grupo de espíritos, um grupo grande, nos dois lados da vida, entre aspas, já que vida é uma só, né? Há, da parte dos encarnados, a necessidade de estudar as questões mais prementes, e aí já cutucando um pouco no que o João falou, eu não acho que há limitação para isso. Os nossos livros falam de psicologia, de neurociência, de biologia, de sociologia, fala disso tudo. O que eu acho que o Espiritismo não está limitado e nem deve ser limitado, mas eu acho que o que precisa ser entendido é que o conhecimento espírita é uma contribuição para esses estudos que são feitos, porque traz como hipóteses a serem acrescentadas do trabalho determinados aspectos que essas ciências sozinhas não consideram, mas sem tirar a humanidade dos espíritos, que é o que eu acho essencial. Por isso que a minha resposta para o Paulo foi nesse sentido, né? A gente desmistificar a ideia de que o espírito desencarnou e ele agora é um espírito, e que, portanto, o que ele falar tem um caráter assim de verdade, revelatório, e entender que ele só está vendo, né? É, vou usar uma analogia muito grosseira, assim, muito superficial. É como se fossem duas pessoas dentro da mesma casa. Se a pessoa que está num cômodo fala com a outra, ela fala do que ela está vendo no cômodo dela. Eu falo do que eu estou vendo no meu cômodo. E tem alguém do lado de fora da casa que está vendo outra coisa. Mas todos nós três vamos apresentar perspectivas que, se alguém, um quarto, estiver anotando, vai ter uma ideia geral da casa, por dentro e por fora. Mas é preciso considerar que nenhum dos três está revelando a casa como um todo. Porque é juntando a informação de cada um, ponto de vista de cada um, que dá para ter uma ideia do todo. Então, é nesse sentido que os espíritos eram e hoje continuam sendo humanos. Quando a gente lê uma resposta do Livro dos Espíritos, e talvez esse, Elias, seja o ponto mais polêmico, talvez não para nós, mas para o movimento de uma forma geral. Quando nós lemos uma resposta do Livro dos Espíritos, ela é uma resposta humana, não é uma resposta divina. Ela é uma resposta dada por um espírito humano que tem uma ideia. Ah, mas ele é superior. Sim, mas é humano, porque se ele teve condição de se comunicar, usar da nossa linguagem e fazer uma analogia com algo que a gente entenda, ele está no papel humano. Então, assim, é uma verdade. É aquela velha história da verdade. É o ponto de vista de um espírito que está numa outra condição. Vai ser verdade, como todas as verdades científicas, até que surja uma nova informação, até que surjam novas descobertas ou novas revelações. A ciência funciona assim, né? A cada época, a cada período, os castelos anteriores, que pareciam totalmente fortificados, são derrubados por novas observações. Então, hoje, os espíritos. Ah, mas se hoje os espíritos se comunicassem também, igual se comunicaram naquela época, trariam conhecimentos novos humanos, porque o mundo espiritual está andando também. Se a gente progrediu materialmente, tecnologicamente aqui na Terra, não há por que imaginar que o mundo espiritual está estacionado no século XIX.
Mas esses que se comunicarem são humanos. Humanizar. Essa semana a gente discutiu num grupo sobre humanizar o movimento espírita. A gente precisa humanizar a própria visão dos espíritas sobre os espíritos. Por quê? Ah, foi um filósofo da antiguidade que disse isso, né? Tá, mas você está comunicando que ele continua sendo um espírito humano. Da mesma forma que existem homens com grande sabedoria, conhecimento, desenvolvimento, etc., existem também espíritos. Mas é difícil acreditar que eles são a maioria. E é difícil acreditar que eles se comunicam, todos eles se comunicam com a gente. Eu costumo brincar assim que esse negócio de comunicar com o encarnado deve ser uma coisa muito chata para eles, muito difícil, porque são poucos que se comunicam. Vocês imaginam, segundo as informações espirituais, sei lá, tem 3, 4 desencarnados para cada encarnado. É para a gente ter comunicação espírita entornando para todo lado. Não tem. Ah, falta médium. Que falta médium? Falta espírito. Porque eles não é qualquer espírito que vai largar os afazeres do mundo espiritual para vir falar para uma turma que vai ignorá-lo ou vai desacreditá-lo. Então, assim, eles têm que estar muito dispostos a fazer isso, da mesma forma que aqui entre os humanos, entre os bilhões de pessoas do que a gente tem no planeta, quantos são cientistas? Quantos são filósofos? Uma minoria, uma minoria. A gente pode até ir numa biblioteca e contar assim dezenas ou centenas. Por que centenas em vista de 8 bilhões de pessoas? Né? Então, assim, essa visão de uma coisa integral entre encarnado e desencarnado, entender, para usar um termo que Kardec usava, que é tudo humanidade, esteja encarnado ou desencarnado, é que eu acho que é um princípio filosófico, para a gente falar assim, fundamental se a gente quiser entender espiritismo ou aprofundar nosso estudo espírita. Desmistificar a posição dos espíritos, desmistificar a questão dos médiuns, entender que num processo mediúnico, né, como você estudou muito, né, a participação do médium, porque ele é um espírito humano, vai estar acontecendo. é, é, Tudo isso eu acho fundamental. Enquanto a gente mantiver essa visão meio dualista, meio cartesiana, que era uma visão que Kardec tinha, porque era assim que as coisas eram vistas no século XIX, e a gente não adotar uma abordagem um pouco mais sistêmica, sistematizada, para entender o espiritismo e para entender essa humanidade espiritual, encarnada e desencarnada, a gente vai martelar ainda, tropeçar ainda nos pontos desses, sabe? Então, assim, um professor dentro de sala está revelando, se a gente quiser estender o termo, porque ele está apresentando para os alunos algo que os alunos desconheciam. Então, os espíritos falarem. Quem já participou de reunião mediúnica, quantas vezes os encarnados, principalmente essas reuniões de assistência aos desencarnados, quantas vezes são os encarnados que revelam alguma coisa para o espírito? Meu filho, mas você já desencarnou? Olha, eu não sabia, né? Não sabia. Então, não tem essa separação, né? Não, assim, é óbvio que tem um meio acontecendo aí, mas eu acho que, do ponto de vista do pensamento, das ideias, dos sentimentos, das emoções, do conhecimento, é uma humanidade só. Uma humanidade só. Eu sei que dava muito mais discussão, né? Mas nosso tempo está esgotando para variar. E é exatamente por isso, Eli, que nós vamos fechar aqui com a fala do Paulo. Joia? Vamos lá, Paulo?
o meu fone sem fio interferiu aqui, o som diminuiu, mas vocês estão me ouvindo bem? Estão ouvindo bem. Eu vou começar, eu retomar a minha, como é que chama, instigação, a partir dessa última exemplo do Eli. Os exemplos são o diabo, né? Assim, o inferno não é o outro. O inferno é a capacidade que o outro tem de tentar dar exemplo. Quando um espírito encarnado revela para um espírito desencarnado que ele está desencarnado, não é uma revelação, é uma lembrança. E por que eu estou dizendo isso? Porque me parece que o cerne do problema que nós estamos enfrentando no atual momento histórico da revista, da doutrina espírita, é exatamente esse. Nós perdemos a noção de que um instrumento para a investigação do fenômeno tratado pela doutrina é o médium. Isso se resume mais ou menos no problema da indução, que eu já trouxe aqui. O problema da indução consiste em afirmar, do ponto de vista da filosofia da ciência, que eu posso encontrar 1000 comprovações para um evento formulado por mim mesmo, para uma hipótese, portanto, para uma tese colocada como provisória. Mas se aparecer um fenômeno contrário a esse movimento que eu fiz de comprovar o fenômeno juntando casos, a tese cai por terra. As hipóteses não se sustentam. Jesus é o exemplo, é o fenômeno que faz cair por terra a ideia de que todo ensino, ou que qualquer coisa que venha dos espíritos, é uma revelação. E corrobora a minha tese de que é revelação exclusivamente aquilo que não está na esfera da humanidade. Jesus nos revelou, tanto no seu evangelho, e exemplificou, praticamente, revelações, como quando veio comunicar-se por médiuns, ele revelou coisas porque ele não está na fase humana. Jesus não é humano. Assim como eu acredito, isso a gente tem que provar, que aquilo que é estritamente revelação tem que ter vindo de espíritos que já superaram a humanidade como fase evolutiva. Porque aquilo que está ainda no âmbito da humanidade é, no máximo, uma revelação de segunda ordem. É algo que nós não conseguimos, em conjunto, como humanidade, a partir da inteligência de cada um de nós, descobrirmos por falta de diálogo, por falta de estudo, por falta de reflexão sistemática. Nesse sentido, para encerrar, o trabalho do Elias é uma contribuição exemplar. Não sei se é uma condição sine qua non, mas é originalíssima, porque o que o Elias faz com o seu trabalho, eu volto a dizer, eu não ainda consegui apreendê-lo na sua amplidão, porque ele não para de escrever e eu não tenho tanto tempo de ler e tem coisa ali que tem que parar, né? Enfim. O Elias pergunta para a gente de maneira muito honesta, corajosa, olha, isso é doutrina espírita mesmo? Porque as ciências sistematizadas por espíritos encarnados ao longo da história da humanidade dizem coisas que corroboram esses ensinos, portanto não tem nada de novo, de revelador, ao mesmo tempo que contradizem. Aí a minha pergunta é de novo, né? Porque se tudo é revelação, a gente tem que perguntar se a mensagem do Espírito da Verdade na codificação é de Jesus mesmo, ou se não é, porque Jesus não é humano. Já não era humano quando a Terra se descolou da nebulosa solar há bilhões de anos. Ele já não era humano, ele já tinha passado dessa fase muitos bilhões de anos. Ele só pode ser guia e modelo de humanidade porque ele superou, como é que chama isso?
exponencialmente a vivência, a experiência humana. Ele superou exponencialmente. Tudo que a gente aventar como possibilidade de ser, ele já experimentou e já superou o desafio de ser daquele jeito e nos pode dar um exemplo, e nos pode dar um ensino. Nos apresenta a sua fala como doutrina, que nós não podemos entender ainda, mas podemos compreender no coração, juntamente com a mente. Então, ele, assim, com data máxima vênia, né, com todo respeito, porque só um pensamento contrário pode nos fazer pensar assim, né? É isso mais ou menos. É por isso a minha tese de que, efetivamente, o que é revelação, a gente tem que destacar de todo o arcabouço da doutrina aquele ensino que é alguma coisa do tipo assim, o que o Cortella vem fazendo. Será? Será que o que a gente vem pensando sobre isso é válido? Ou será que a doutrina apresentada vivencialmente e teoricamente por Jesus é a saída? Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Na primeira revelação, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É uma superação incrível se aliada com a parábola do bom samaritano, o próximo é todo mundo. Mas no Evangelho, Jesus diz que nos amemos uns aos outros como Ele nos amou. Como Ele nos amou, eu não tenho condição de amar vocês, que eu gosto pra caramba. Eu não tenho condição de amar as minhas filhas na escala que Ele amou. Isso é revelação. Até porque não foi possível para nenhum espírito encarnado na Terra depois dele, ou antes dele. Os que mais se aproximaram, do meu ponto de vista, foram os franciscos. O de Assis, o de Pedro Leopoldo e o da Argentina. Eli, eu acredito que o Paulo queria te escutar. Eu vou te pedir para ser sintético, dado o tempo que Eu a gente acho já que está podemos passando. encerrar. Podemos? Podemos. Então tá Nosso jóia. tempo é Lembrando que a fino. gente pode também continuar aí com os comentários lá no YouTube, no nosso canal também, né? E também vai ficar gravado aí para vocês compartilharem no nosso canal aí do Espírita aí. Tá joia? Um abração para todos. A gente retorna daqui a 15 dias com mais um TED, esperando todos vocês aqui. Boa noite, gente.